Qual característica você pode identificar no ser de Deus? Fidelidade, isso nós identificamos com muita facilidade. O seu poder, o seu amor, a sua misericórdia. Mas nós não podemos nos esquecer o quanto o nosso Deus é um grandioso conselheiro. Quantos concordam comigo? Digam amém. O nosso Deus é expert, porque a habilidade que Ele tem em não está inserido no tempo, pelo contrário, Ele está acima do tempo, Ele não se adequa a um passado, a um presente, nem muito menos a um futuro. Ele não é limitado por esses 3 tempos, pelo contrário, Ele domina os 3 com a mesma realidade. O nosso Deus, como Deus conselheiro, sempre se comunica conosco, e na verdade somos nós os que dificultam essa comunicação. Se as grandes empresas têm corrido para a figura de um coaching, a fim de vir com análise crítica, alguém expert em liderança, alguém sábio em processos estratégicos, se pessoas estão cada vez mais querendo ter uma boa assessoria para conduzir a sua vida, nós, como filhos amados do Senhor, remidos em Cristo Jesus, não podemos desperdiçar a habilidade tão bela e disponível que está ao nosso alcance do nosso Deus. É um Deus conselheiro, um Deus que fala conosco, que a Bíblia é um meio muito confiável, é um meio sublime, magnífico de ouvirmos a voz de Deus, mas parece que é mais fácil aconselhar quando tudo está bem, quando não estamos tristes nem desapontados, ou qualquer coisa do tipo que esteja ali nos colocando para baixo. Isso não aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi culpado por algo que não tinha culpa, ele foi condenado, digamos assim, foi condenado por algo que não tinha culpa. Cerca do ano 64 depois de Cristo, ano que veio como grande perseguição da igreja, ano que depois do ano 3, onde a grande perseguição veio tentar acabar, exterminar um tipo de holocausto com os cristãos, algo que não foi possível com a igreja do Senhor. No ano 63, um grande incêndio quase que destrói toda Roma. 1/4 de Roma foi destruído. E muitos começaram a pensar que tinha sido Nero. Nero, nós sabemos, de acordo com a história, que era alguém louco, que tinha decisões loucas. E logo culparam Nero. Mas Nero, em um momento de sanidade, disse: não fui eu. E foi, entre aspas, inteligente, ao ponto de não levar a culpa, mas transferi-la para os cristãos. E Nero assim fez. Disse: não fui eu. Provavelmente, quem tentou destruir Roma, com todo o seu imperialismo, com todo o seu capital crescente, com todo o poder que há, foram os cristãos. E nessa leva de cristãos presos, estava o apóstolo Paulo. E uma das últimas cartas, provavelmente, a quem acredito que não seja, mas eu me apego que sim, uma das últimas cartas que ele escreveu foi ao seu filho da fé, Timóteo. Das 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu, Timóteo é mencionado em 8 delas. Características de Timóteo, o apóstolo Paulo parabenizando em Filipenses, isso é muito claro porque Timóteo e Epafrodito foram dos 2 homens que foram até a própria Roma levar ofertas para Paulo, que estava preso e padecendo de necessidades, estava sem se alimentar direito, e ele foi suprir. E o apóstolo Paulo, diante de uma circunstância nada encorajadora, em uma circunstância nada motivadora aos olhos humanos, torna a dizer, ele estava preso, ele escreve 2 cartas ao seu jovem filho na fé, Timóteo. No primeiro livro, na primeira carta dirigida a Timóteo, nós vemos que o apóstolo Paulo o orienta, mesmo jovem, a exercer sua liderança, acabando, exterminando da igreja toda heresia que viesse contaminar os irmãos. Nós sabemos que o entendimento diferente ao que Deus ensina nos leva a direcionamentos contrários à vontade de Deus. Então é muito perigoso quando nós somos levados por tendências, por ensinamentos que não estão em sintonia com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então na primeira carta, o apóstolo Paulo orienta o seu filho na fé, Timóteo, a evitar toda heresia. Mas na segunda carta, escrita a Timóteo, aquele homem que estava preso, torna a falar, em um ato injusto aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus, tudo bem planejado e bem executado. Na segunda carta,
o apóstolo Paulo incentiva Timóteo a não desistir, a continuar. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora, no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1. E o tema dessa mensagem é um incentivo ao ânimo, o ânimo do Senhor, sermos animados por esse Deus que nos consola, que nos fala tão poderosamente, segundo o livro de Timóteo, na verdade, segunda carta, carta pessoal, dirigida a Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 8. Aqueles que acharam, digam amém. Obrigado. Vamos ler, diz assim a palavra do nosso Deus, ouvi sua voz. 2 Timóteo, capítulo 2, vamos ler, diz assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. Suporte comigo os meus sofrimentos. Como bom soldado de Cristo, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O lavrador, que trabalha arduamente, deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento de tudo. Por fim, lembrem-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho. Porção da palavra do nosso Deus, amém? Que venha ao nosso coração para dar frutos. Meus queridos, um incentivo ao ânimo. Como alguém totalmente, podendo ter sido levado ao descrédito, à mágoa, ao ressentimento, como o apóstolo Paulo tinha razões humanas para se sentir assim, fala sobre coragem, fala sobre ânimo, continue, não pare, veja as situações difíceis, encare os desafios, mas dê continuidade ao que Deus definiu para você, ao que Deus colocou, planejou para a tua vida. Existem algumas lições belas aqui, eu vou pontuar, essa pregação vai ser expositiva, então eu tentarei ao máximo de cada versículo trazer algumas lições. A primeira delas está, quando ele diz, portanto, você, meu filho, fortifique-se em que, igreja? Na graça que há em Cristo Jesus. Se por alguma razão você não percebeu ainda, eu quero dizer, você é fraco. Nós somos fracos. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Nós não podemos ser levados a buscar um fortalecimento de acordo com as circunstâncias, porque a improbabilidade nos acompanha, a incerteza do futuro está perto de nós. Assim como o passado passa tão rápido, o presente, sabe, é tão rápido também, o futuro é totalmente incerto. E o que o apóstolo Paulo fala aqui é fortifique-se na graça. Que graça é essa? É a graça revelada na cruz de Cristo. O apóstolo Paulo sofreu as mais diversas circunstâncias, estava aqui aguardando a sua sentença. O apóstolo Paulo não estava preso por cometer nenhum erro, pelo contrário, como eu já falei, estava sendo acusado de algo que não tinha feito. Como brasileiros nós acompanhamos as últimas semanas, o que aconteceu, a punição, a pena de morte, para um brasileiro que entrou na Indonésia, com a quantidade alta de cocaína, mais de 13 quilos. E nós vimos que a execução foi feita. E de fato, assim, eu fiquei muito angustiado, sou sincero, né? Porque a pena de morte, eu digo, meu Deus, que coisa. E há quem diga, assim, eu li alguns jornais, alguns artigos que diziam que ele estava tendo algumas crises, sabe? Ao ponto de chegar à loucura, nos dias que antecediam a sua pena de morte. Mas ele estava preso por alguma razão. E para sermos bem sinceros, por uma razão que ele cometeu. Por uma infração levada pela ambição de levar naquele ultraleve tantas drogas, pensando que nunca seria pego. Nós estamos diante de um homem que não cometeu pecado nenhum, mas que mesmo dentro de um cárcere, ele sabia que poderia encontrar forças em Deus. E essa é a diferença em nossa vida.
Quando nós nos fortalecemos no Senhor, porque eu posso me fortalecer no Senhor? Porque na cruz, como ele fala, fortaleça-se na graça de Cristo Jesus, porque na cruz está a maior demonstração de amor. Na cruz está a comprovação da minha vitória. Na cruz está a certeza de que nada poderá me separar do amor de Deus. Na cruz está a evidência que tudo está no controle das mãos de Deus. Ora, não foram as 30 moedas de prata, as 30 moedas de prata que Judas ganhou que levou Jesus à cruz. Não foi a omissão de Pilatos ao lavar as mãos que levou Jesus à cruz. Nem tampouco o grito da grande maioria que mandou soltar Barrabás que levou Jesus à cruz. John Stott diz que foi o perfeito projeto de Deus, a sua graça em amar o seu povo, que levou Jesus à cruz. Cruz é demonstração de amor, amém, igreja? Cruz é segurança, sobretudo, cruz é fortalecimento. Timóteo se fortalece na cruz de Cristo, se fortalece na graça do Senhor. Essa é a palavra que o Senhor manda para mim e para você, que a nossa força esteja na graça do Senhor. Vamos reconhecer os nossos limites, as nossas falhas, os nossos erros, mas que não possamos abandonar o caminho da restauração, do perdão, da reconstrução, que Deus nos garante através da sua graça. O que é graça? Um favor imerecido, eu receber um presente que eu não mereço, uma nova chance de alguém que não me quer longe, por mais que seja eu mesmo que me afaste dele. Que a nossa vida seja marcada daqui por diante, por esse fortalecimento que há na graça do Senhor, amém? Na graça do Senhor, e ele continua, mas se você escuta essa graça e as palavras que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confia em homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros, qual o conselho do Senhor? Que possamos nos apegar a esse fortalecimento eficaz, fortes na graça do Senhor, fortes não pelos meus méritos, fortes não pelo autocontrole, por minha autossuficiência, não, jamais, mas fortes na vontade do Senhor, mas também que essa força que vem do céu seja comunicada por mim e por você. Há pessoas desanimadas do teu lado? Há pessoas desanimadas em teu contexto familiar? Há pessoas desanimadas em teu contexto profissional, acadêmico? Pois leve uma boa notícia para ela, a notícia de salvação de Jesus Cristo, a notícia de que alguém morreu na cruz para nos salvar. Depois o apóstolo Paulo fala no versículo 3, suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo tinha o entendimento exato, pois certa vez ele suplicou ao próprio Deus, que tirasse dele uma enfermidade. O espinho da carne que o apóstolo Paulo tinha não era um pecado que ele cultivava, era uma enfermidade. E depois de ter perdido 3 vezes, número exageradamente alto para um judeu, Deus disse, a minha graça te basta. A resposta de Deus não foi negativa, amém, igreja? A resposta de Deus foi positiva, porque a graça do Senhor sabe os nossos limites e não faz nada para trazer trauma, para trazer prejuízo ou destruir áreas que Ele mesmo reconstruiu em nossa vida, amém, meus irmãos? Esse que nós precisamos entender como um conselho do Senhor, sabe? Suporta comigo os meus sofrimentos, suporta, porque Deus não vai dar um fardo maior do que você possa levar. E se esse fardo for maior, o convite de Jesus é: vem a mim, eu não quero que você leve, eu levarei por você. O que nós não podemos é desistir, o que nós não podemos é ouvir as mentiras do diabo, porque o diabo quer nos manter em um cárcere. Mas a liberdade que Deus nos deu, que Jesus nos presenteou, ela nunca vai submeter-se a mentira nenhuma do diabo. Essa verdade suporta comigo os meus sofrimentos, porque toda dor tem dia certo para acabar, toda luta tem dia certo para acabar, e a Bíblia fala em Tiago, que as provações nada mais são do que meios pedagógicos de Deus. Então qual dica fica para mim e para você? Vamos tirar o máximo de lições que pudermos das provações, de forma que elas possam ter ação completa, de forma que o Senhor possa olhar para mim e para você e dizer, amém, louvado seja o meu nome, porque Ele aprendeu o que eu queria ensinar. Queridos, depois o apóstolo Paulo aqui traz 3 exemplos, versículo 4,
Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Nós somos agraciados por Deus como sociedade, e temos homens e mulheres dispostos a nos servir, dispostos a nos garantir uma segurança, dada por ser constitucional, mas sobretudo por ser uma responsabilidade do Estado. Então nós precisamos contar com esses homens e essas mulheres, com esses policiais, com esses soldados que prontamente, a partir do momento que tem que cumprir um horário de 6 horas da manhã, não sei, coronel, eu vou chutar aqui, tá bom? 10 horas da noite, é muito, né? De 8, 10 horas por dia, não sei, depois revezando, mas vejam bem, cada um deles estão ali para cumprir uma missão. Se você não sabe, a Bíblia nos descreve como soldados de Cristo Jesus. Todos nós estamos ali prestes a cumprirmos uma missão, onde toda a batalha que nós entramos já foi vencida por Cristo Jesus na cruz. Então nós não vamos no medo, na incumbência, sem saber se volta para casa, sem saber se vai ter êxito, não, iremos certo, porque o túmulo está vazio, Jesus ressuscitou, está vivo, e a última palavra em nossa vida vem dele. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo: Timóteo, eu estou preso, talvez eu não consiga mais papiros para escrever, talvez eu não consiga mais pena, tinta, nanquim talvez, para escrever essas cartas, mas aquilo que você tem ouvido da parte de Deus, essa graça que eu tenho compartilhado, o que você tem escutado, que possa entrar em seu coração e você possa cumprir o que Deus assim determinou. A primeira figura é do soldado, a segunda é de um atleta, versículo 5, semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Ânimo! Vale a pena se submeter às regras do Senhor. Amém, igreja? Vale a pena. Nós precisamos entender que o nosso Deus, para nos abençoar com caráter, o nosso Deus para nos presentear com a integridade, com a postura louvável, com a pureza, estabelece regras. Agora, uma coisa eu posso te garantir, não como atleta, não sou, mas como ver muitos atletas competindo, toda disciplina, toda renúncia, todo esforço, quando é coroado com a medalha, é olhado para trás e dentro do coração vem a convicção: valeu a pena toda a renúncia, valeu a pena todo o treinamento árduo. E é assim que acontece com o povo de Deus, é assim que acontece comigo e com você, quando nós cruzamos a linha de chegada, sabe? Senhor, eu competi cumprindo os teus propósitos, cumprindo o teu querer, se submeter na tua vontade, valeu a pena, porque valerá a pena de fato. O soldado, o atleta e o lavrador. Versículo 6, o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento de tudo. O que tem em comum essas três figuras? O soldado, o atleta e o lavrador. Todos eles só podem colher se tiverem plantado. E assim como existem algumas ciências exatas, a aritmética, a astronomia, a geometria, a matemática, a física, também existe uma ciência exata, não ciência, mas algo que é exato, uma lei exata para você guardar no seu coração: a lei da semeadura. A lei da semeadura é 100% eficaz. De fato, nós colhemos tudo aquilo que plantamos. E a palavra do Senhor nos assegura que aquele que sai semeando com choro enquanto obedece ao Senhor, voltará colhendo com júbilos de alegria e gratidão ao Deus da vida. Amém, igreja? O que tem em comum esses três? O soldado, o atleta e o lavrador, que todos eles só podem colher, só podem desfrutar do resultado se semearem de acordo com a vontade de Deus. E por fim, o apóstolo Paulo nos leva à seguinte reflexão, versículos 7 e 8. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento de tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi,
conforme o meu evangelho. Digamos que o apóstolo Paulo conseguiu, em Gálatas, associar bem a morte, mais ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. 3 fatos riquíssimos na história, para mim e para a sua vida. Em primeiro lugar, a morte. Foi necessário que o sacrifício do santo, do justo, em meu e em seu lugar, pudesse ser realizado. Foi feito. Ao terceiro dia, a ressurreição, o cumprimento do que ele falou. Eu sou a ressurreição e a vida. Mas também a ascensão. Que momento de ascensão é esse? É o momento onde Jesus sai da terra, vai ao céu e senta-se no trono ao lado de Deus. Queridos, o autor de Hebreus diz que ele é o nosso sumo sacerdote, que o nosso advogado é fiel e justo, que o nosso advogado julga todas as causas, mas repleta de amor, de graça, de misericórdia. O que isso significa? Nos concedendo a nova chance, não nos levando ao desânimo de jogar a toalha, não, mas pelo contrário, continuar crendo que Ele está conosco. E se Cristo venceu a cruz, revelando o seu amor por nós, nos concedeu o maior presente da salvação, Ele é responsável por todo o nosso caminhar aqui na terra. Receba do Senhor, tudo está no controle das mãos de Deus. Por nos amar, Ele nos ensina isso. Vamos suportar, vamos dar continuidade, mas vamos crer que o nosso Pai sempre estará disposto a nos ajudar, a nos orientar, mas sobretudo, ir à nossa frente. Que esse incentivo ao ânimo, que esse incentivo à fidelidade, mas também que essas palavras de coragem possam estar em nosso coração, porque o nosso Deus é fiel e cumprirá todos os seus projetos em nossa vida. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, amém.